Você, amiguinha. Ela chegou, gente, de férias. Amiguinha, ê, Cláudia. Todo mundo tava te esperando, amiga. Eu fiquei de mal de você, porque você tava me trocando. Não! Tava. Gente, eu vou fazer o podcast meio virada, porque a Lu, ó, já tava querendo me trocar. Ela é ciumenta, mas não, sabe que não, né, amiguinha? Ó, inclusive, todo mundo de casa já sabe que foi ideia sua, Renata, e ela fez jus à sua cadeira, viu? A Renata queria mandar um beijão. Ela foi maravilhosa. Ó, eu assisti, tava viajando, assisti o do filhão, né? Ficou meio tímido aqui. É nada. 3 mulheres potentes, né? Mas, amiga, quando ele abria a boca, menininho, tem conteúdo, hein? Trouxe bases, princípios, o dia a dia de vocês. Ó, o pessoal gostou? Lava banheiro. Eu já presenciei ele lavando banheiro. Falei no ao vivo. Inclusive, quem perdeu, amiga, esse podcast, é só ir lá no nosso canal, né? Isso, a gente aumentou o número de inscritos. Vão lá, assinem o nosso canal, ativem o sininho, faz tudo que a gente precisa. A gente tá trazendo um monte de conteúdo muito gratificante. Sim. Senti falta pra caramba, Lu. Eu imagino, menina. Mas tava precisando dar uma Que descansada. Bom. A gente passeou bastante, divertiu, assistiu os podcasts, assistiu da doutora Rosana Camacho, que eu já conhecia, do CEMEC, né? Bacana. Nós fomos para uma viagem juntas, uma excelente mulher. Você e a Renata mandando super bem, mas eu acho que eu faço uma melhor parceria. Rê, desculpa. Sim. Não, ela falou, né? Ela falou assim, Cláudia, volta! É mentira, Rê, você também, a Lu é maravilhosa. E estamos aqui de volta, tudo de novo, voltando ao normal. Demora uns dias pra você ir pegando, né? Pegando de volta a coisa, mas a gente eu voltei ruim com uma gripe. Tá uma gripe feia agora, né? Tá todo mundo pegando gripe. Fica calor de dia, de noite faz frio, né? Amiga, sabe uma coisa interessante que a gente já vinha fazendo e aconteceu? Aumentou os nossos patrocinadores. Eu tô vendo. Empório Gabaldi. Empório Gabaldi. É ali perto do Abreuzão, na rua indo para Santa Casa de Marília. Você chega lá no Empório Gabaldi, escolhe um vinho. Época excelente para começar a tomar vinho, né, Lu? Também entrando finzinho de primavera, daqui a pouco inverno. Um caldo que eu vi ali, uma sopinha, elas falando de sopa, de caldo que elas gostam. A Lu falou que tem muito calor. Dia dos Namorados chegando! E esse Dia dos Namorados vai estar muito jóia! Eu também acho, amiguinha! A gente só precisa achar um par por Diego, né? Palu já deu certo, não precisamos mais, viu? Amor. Será que a doutora Andréia gosta de um vinhozinho? Eu acredito que ela gosta, ela é chique. Aí vai dar um calor, né, Lu? Dá o fogo do Yuri, lembra que eu perguntei pro Yuri? E aí você faz o quê? Você toma vinho, dá um calor, você vai na Ventex e liga o seu ventilador. Exatamente. Né? E o DJ Eventos, o que a gente faz? E aí você fica lá assistindo os podcasts do DJ Eventos, né? E quando você casar, né? Ou então você, menino, já convida o DJ Eventos, pede para ele pôr um telão em algum bar bem legal e você já faz uma declaração de amor, mas primeiro você presta muita atenção se essa declaração de amor realmente vai valer a pena, se a moça não vai sair correndo, né? Porque tem umas que já saem correndo, larga na mesma da hora. Então dá uma olhadinha no relacionamento se tá indo bem, e aí você já pode pegar o DJ Eventos, que é aquele baita telão, e já faz sua declaração de amor, pede em casamento, né? Ô Lu, aqui em Marília, uma vez um cara me pediu uma moça em casamento na hora do filme. Foi, que chique. Você sabia disso, doutora? A doutora é da lei, ó. Não sabia disso? Não que foi no cinema com ela assistir um filme da Marvel. Romântico. E aí ele apareceu na tela e pediu ela em casamento. Olha que lindo. Arrasou. Que chique, gostoso. E, amiga, sabe que o DJ Eventos também, estúdio, né, tá fazendo? Bombando nos podcasts. Esse, doutor, é uma linha, um nicho que tá crescendo, né, podcast, né? Muito, muito. Inclusive, Diaguito tem um próprio podcast. Nas suas férias, ele montou um podcast, amiga. Verdade, vai chamar nós duas? Vai, já falou que vai.
Só que essa iluminação aqui é só nossa, tá? A dele é diferente, a dos outros é diferente. E você que sonha em montar um podcast, sai do papel. Vem conversar com o Dieguito. E o Rafa Bistrô, mais outro parceiro nosso. Quem não conhece, tem o próximo ali da... Quer ver se eu falar um outro lugar, né, amiga? Qual que é, Dieguito? Rua Bahia, não é? Rua Bahia, né? Pedro de Toledo. Pedro de Toledo. Subir na esquina. Precisa ir lá, precisa ir lá. Eu já fui várias vezes. Eu vou vir pra Marília e nós vamos lá. Ele é no um Masterchef, o Rafael. É? Ele é um Masterchef, faz uma comida. Já foi, doutora? Nunca fui, já fiquei interessada também. A doutora Rossana foi lá já. Bem legal, uma delícia. Bistrô 014, uma delícia. A gente fala mais dele no finalzinho, né, amiguinha? E agora, amiguinha, você tá com toda poderosa aí pra gente chamar? Já apresentamos, mas o pessoal já viu a arte em casa e a nossa convidada. Linda. Muito linda. Chegou aqui toda brilhante, com esse olhão verde, né? Doutora Andréa falou pra gente chamar ela de Andréa. Com certeza. Vamos lá, o sobrenome é? Andréa Antico Soares. Antico Soares. Advogada, professora de Direito da Univem, de processos... Processo do trabalho, direito e processo do trabalho. Olha lá, e hoje a gente vai estar aqui falando bastante sobre assédio moral, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre assédio sexual também. Vamos conversar bastante, doutora. É um grande prazer a gente tê-la aqui de volta. Aqui junto com a gente. A gente já tentou, ela tem agenda compromissada, amiga. Duro pra gente. Acho que já tem uns 3 meses, né, que a gente tá tentando. Né, doutora? É verdade. E um dia a gente conversou pelo WhatsApp, né? No Viva a Voz a gente parecia as 3 melhores amigas, não parecia? A gente se conheceu e aquele dia a gente já poderia ter gravado o podcast, né? Pra se soubesse, eu já tinha feito o podcast aquele dia, né? Já teria dado certo. No Spotify. Mas a agenda é complicada. Acho que a minha agenda é igual a de todas as mulheres, né? Isso é importante falar, né? Não Mulher tem uma agenda agitada. Nós somos né, agitadas. Né? E ainda que eu não tenho filhos, eu fico pensando como é que sobrevivem as mulheres que têm filhos, né? Porque a minha vida já é corrida, né? Tenho os 2 trabalhos, hoje eu faço doutorado, então ainda inventei esse doutorado, meu santo orientador que me aguenta em todas as minhas crises. Já tive várias crises, né, sobre fazer tantas tarefas. Eu já fiz terapia há um bom tempo, quando eu era mais jovem, e a minha terapeuta dizia assim: André, se você quer 10 coisas e faz 3, você se sente derrotada. Se você quer 7 e faz 3, você se sente um pouco mais motivada. E se você quer 3 e faz 3, você se sente feliz. Realizada. Então eu penso que muitas coisas a gente tem que analisar, né, mentalmente, se a gente quer mesmo, se a sociedade que quer, porque a gente acaba gerando muitas demandas e as mulheres têm essa capacidade de complexidade de tarefas e isso faz com que nos sintamos mais estressadas, mais demandadas, mas muitas vezes a gente cria a demanda, né? A gente vai atrás da própria demanda, né? Porque o mundo mudou, as mulheres também mudaram, mas a gente continua enraizada, né? Na cultura das avós, das mães, então a gente não sabe se a gente se desprende dessa cultura, se é necessário mesmo, né? Que a gente continue fazendo algumas coisas por instinto. Então, é sempre um dilema, né? Eu tava até falando hoje com meu irmão que eu não ando calçando sapato que não é meu. Isso é bom. Né? Então, assim, se me serve, eu coloco. Se não me serve, ok. Né? Tá, olha, tudo não bem. me serviu e vamos que vamos. Isso tem me dado uma leveza. Porque é aquilo que você chegou falando, né? Somos todas doutoras e tal. O que eu vejo também, o que eu sei fazer, o que é da minha competência, eu faço. O que não é da minha competência, eu peço ajuda. Porque eu sei que tem outras pessoas que têm outras competências e conseguirão fazer legal. Então, são 2 coisas que eu tenho feito na minha vida. Primeiro, isso eu sei? Não sei. Quem sabe? Isso, pode me ensinar. Encaminha. Esse sapato aqui me serve? Não me serve, ok. Vou escolher o que me serve, né? E se eu quiser, vou calçar também. Se eu também não quiser calçar, ok, também não calço. E isso que você falou, Cláudia, é importante. E é uma luta diária, né, doutora? Histórica, como a gente falou, que a gente herda dos
das nossas avós, até mesmo da parte masculina, né, que vem ditando algumas regras e normas pra gente. Então, é uma luta diária, como a Cláudia falou. Eu não consigo fazer ainda. Achei legal que a doutora falou também, né, do que a terapeuta comentou com ela. Não consegue ainda, mas dá para tentar, não dá, doutora? E essa questão é muito importante, porque a gente já é dividida, já tem uma divisão no modelo mental entre o trabalho, né, e essas tarefas, né, porque não tem como, né, a mulher não tem dupla jornada, tem tripla jornada, não é? Então, isso já faz com que no trabalho a gente se sinta vulnerável, porque se você não entende que você não atende a todas as suas demandas, você já é vulnerável, você já se sente como uma pessoa que deixa a desejar e já se torna um sujeito vulnerável, né, das agressões. Porque você está sempre devendo, você está sempre... Então, já é uma abertura para aquele que reconhece, para o agressor entrar, né? Porque as pessoas que não se sentem assim, elas são mais blindadas, não é? E os agressores sabem bem, eles vão onde eles têm brecha, né? Como a gente se propôs aqui a falar sobre violência do trabalho, né? Só fazer uma parte aqui, lindas são vocês, eu tô conhecendo elas agora, viu, gente? E elas são lindas, elas estão sendo muito generosas comigo. E quando eu cheguei, elas me chamaram de doutoras e eu disse assim, doutores são todos nós, né? Todos nós somos doutores, né? Os meninos aqui são doutores na comunicação, na tecnologia, não é? Então, todo mundo é especializado e muito bem especializado em alguma coisa, né? Porque a gente que faz doutorado, acho que quanto mais a gente estuda, mais dimensão a gente tem do quanto é restrito aquilo que a gente sabe, né? Mesmo você tendo algum título, seu título é específico em relação a um assunto, o resto nada sei, né? Sim. E até é legal falar, o meu doutorado eu falo sobre violência, assédio moral no trabalho em relação a um recorte feminino, né? Quando eu fiz mestrado, eu fiz o assédio moral no trabalho com um olhar sobre os direitos humanos, né? Olhando sobre liberdade, sobre igualdade, sobre um ambiente de trabalho coletivo, fraterno, né? Como isso poderia se dar em termos objetivos, né? Atendendo legislações, atendendo a produtividade da empresa. E aí hoje eu já faço, como o doutorado tem que ter um tema um pouco mais recortado, eu falo sobre as mulheres, né? E falo mais sobre a reforma trabalhista. É maior o assédio moral à mulher? Muito mais. Muito mais. Até o adoecimento, talvez, né? Quanto que a gente recebe de relatos das pessoas, né? As mulheres falando. Às vezes não é nem a pessoa que sofreu, mas uma mãe que se compadece, uma tia, uma avó, fala, minha neta tá sofrendo, minha filha tá sofrendo, minha irmã tá sofrendo, tratando assim, desse cuidado do corpo feminino, né, doutora? A Organização Internacional do Trabalho, né, é um órgão muito bacana, a OIT, né, é um braço da ONU, e eles estudam sobre violência no trabalho. Inclusive, desde 2019, esse é o principal assunto estudado pela Organização Internacional do Trabalho. Apesar de parecer assim, um assunto já banalizado para os órgãos internacionais, é o assunto do momento. Nunca se falou tanto sobre violência no trabalho e adoecimento como hoje. Inclusive, eu vindo para cá, eu tive a felicidade de ver que eles têm uma convenção que se chama 190. A 189, que era a anterior, foi de 2015 para legalizar o trabalho dos domésticos. O Brasil foi um dos últimos países que conseguiu fazer isso, né? Para ver como o nosso país tem uma mentalidade escravagista, né? Sim. Um dos últimos do globo a regulamentar a jornada de trabalho de doméstico, porque antes ela não era nem regulamentada. Então não tinha esse limite de 8 horas para um doméstico, né? Em 2015 que a OIT apertou para que o Brasil ratificasse essa convenção, e aí nós conseguimos essa vitória. E aí a Convenção 190 ela veio em 2019, então vários países já assinaram, já ratificaram. Quando ratifica, vem para dentro da Constituição Federal e passa a ter o status de direito fundamental, o que fica bem mais... Né? Não garante, que a gente vê que direito fundamental é violado o tempo inteiro, mas ajuda, né? Ajuda na proposta de emenda constitucional, na proposta de leis, na visibilidade, na força.
E aí eu tava vendo que agora, em abril, né, a última vez que eu olhei a convenção não tinha nada, que foi em 8 de março. E eu olhei agora em abril, o governo deu início à ratificação, o governo atual. Eu falei, nossa, fiquei tão feliz. Daí acabei de olhar, era 1h da tarde, eu falei, olha que bacana, né? Eu olhei hoje à tarde. Então, quer dizer, pra gente é um caminho legal. E essa convenção, Cláudia, nela, no primeiro artigo já o recorte é enfático em relação às mulheres. A luta contra o assédio moral, né, com ênfase no gênero. Porque as mulheres são, assim, em média, pela OIT, 67% mais vítimas do que os homens. No estudo. A gente tá, assim, ganha disparadamente. Né? E a questão também do racismo, do machismo estrutural, né? Que você olha pra mulher e a gente tem sempre aquele olhar de menos, não é? O homem, ele pode mais. Questão salarial, amiga, você está dizendo? Não é só questão salarial, mas uma vez a doutora Paloma esteve aqui, ela teve uma fala que ficou marcada para mim. É assim, ela tem que estudar muito mais, ela tem que se aprimorar. Se preparar muito mais nas reuniões. Porque a fala dela é uma fala que muitas vezes não é... ela tem que ter muito mais coerência do que se ela errar um pouco, o erro dela é muito maior. Eu sou a única vereadora na Câmara de Pompeia. E algumas vezes eu escrevo todos os meus discursos. Eu nunca pedi para ninguém fazer nada disso. Eu faço os meus discursos e eu acredito que eu escrevo até bem. E em alguns momentos eu percebo, porque eu vou ler, eu escrevo e vou ler o meu discurso, eu percebo que as pessoas não acreditam que o que eu estou escrevendo, o que eu estou lendo é o que eu escrevi. Ou o que eu estou falando é o que eu sei. Do que eu sei. E eu percebo um olhar assim, né? Outros são olhares, né? Você percebe isso, né? O machismo é visível, mas a sua qualidade é meio que invisível, né, doutora? Eles vê com invisibilidade o potencial de uma mulher, né? E a instrumentalidade, como isso se dá, né? Por exemplo, na Câmara, então, eu imagino que você deva ser interrompida a todo tempo. A gente percebe como que o machismo se dá e como se busca vulnerabilizar uma mulher no trabalho quando você está numa reunião. Você começa a colocar, não deixa, interrompe. Então eu falo assim, eu pelo menos, ainda mais na advocacia, né, que é sempre um enfrentamento, eu tenho que ir com a cabeça preparada para resiliência, para guerra, para não perder meu foco. Então eu começo a falar e eu sei que uma ideia eu vou demorar um tempão para conseguir colocar até o fim. Isso. Então eu começo a colocar, me interrompem. Isso. Aí eu guardo onde me interrompeu, qual é o foco, onde eu preciso chegar nessa conversa aqui, que é a minha estratégia da defesa. Aí a hora que para, eu volto exatamente onde eu estava, no gancho, eu anoto, porque é uma forma de fazer com que a gente se perca na fala, no raciocínio, na estratégia. E pior, doutora, se a gente se emocionar, levantar a voz e chorar, aí eles tentam passar... Eu até comentei isso com a doutora Rossana Camacho na semana passada. A gente como louca. É uma questão também estrutural, essa questão da loucura, de chamar a mulher de louca. Tem isso também, né? E frágil. Ai, coitadinha. Né? Ai, coitadinha, não vai aguentar. Aguenta? Aguenta. Não é? Mas vocês sabem que na literatura do assédio moral no trabalho, né? O que é o assédio moral? Só pra gente fazer uma colocação. São aquelas humilhações, né? Que vão muito além do estresse do dia a dia. Estresse do dia a dia faz parte hoje da lógica organizacional, até porque todo mundo visa atingir lucro e o lucro do capitalismo cada dia menor no mundo inteiro. Então esse estresse só tende a aumentar. Mas o assédio é uma lógica repetida, intencional, de exclusão da pessoa no ambiente de trabalho. Então, ele vem lá desde quando a gente era criança, né? Entra um aluno novo na sala de aula, vem a panelinha, deixa o coitado lá sozinho, né? Os pesquisadores, os grupos de animais, os pequenininhos, eles fazem o bullying contra um animal diferente que entra no grupo, porque não aceita. Né? Faz parte da natureza mesmo, a questão do excluir. E o assédio moral, ele é assim, é a forma de exclusão daqueles que são diferentes, daqueles que pensam diferente e, sobretudo, daqueles que causam risco. Então, a gente tem sempre
a gente tem sempre uma ideia de que o agressor é uma pessoa poderosa e a vítima é uma pessoa falível. Ao contrário. Em todas as literaturas de assédio moral no trabalho, o agressor é alguém que morre de medo da vítima, de perder o lugar, tem inveja porque é uma pessoa que não é tão capaz, tão poderosa, tem inveja do outro, não é nem só do conhecimento, mas do que o outro é, da ideia do outro, né? Há inclusive uma sentença de São Paulo, que a dona de um escritório de advocacia assediava a copeira. E essa dona do escritório, assim, dentro da sentença, que é muito bonita e muito, assim, inteligente, né? E, curiosamente, por um homem, né? Eu falo que ele pegou... ela era, assim, loira, bonita. Ele fala que era uma pessoa de atributos, a dona do escritório. Mas era uma mulher que não estava ainda realizada afetivamente. E essa copeira, curiosamente, era alguém feliz. Que tinha churrasco todo final de semana na casa dela, o namorado ia buscar de moto, era uma pessoa feliz, todo mundo gostava, então todo mundo ia na copa, tomar café, dar risada, isso incomodava. Então não é nem só a competência profissional, é sobretudo a competência do ser, aquilo que o outro tem e que o agressor não tem, né? Então por ele ser perverso, porque existe essa intencionalidade, essa perversidade, então ele quer excluir a pessoa a todo custo. E as vítimas são pessoas altamente competentes. As vítimas as vítimas potenciais são as pessoas competentes, as pessoas que têm luz própria, que tem aquilo que o agressor não tem. Às vezes até resiliência, né? E é tão interessante que muitas vezes a gente vê tudo isso acontecendo, né? E aí você acaba dizendo assim, ai, ele tá com inveja de você, né? Você tá contando, eu tô sofrendo assédio moral pela Lu. Aí eu chego, converso com você, daí você fala assim, né, André, sem se advogar. Não, Cláudia, tá com inveja de você. O que eu percebo que é muito mais complexo do que isso. Quando alguém começa a te maltratar, começa a tratar você de maneira decididamente, porque são decisões, né, não? Sim. Diferente do que devia, tratando você mal, falando coisas de você, inventando assuntos de você, não existe só esses ciúmes, essa inveja, porque a gente deixa muito ralo tudo isso. Mas é o que o outro é. O que o outro tá sentindo? Por que o outro precisa desmoralizar tanto você? Qual a necessidade? Qual é a necessidade que ele tem de levantar e falar, hoje eu vou ali acabar com a luz do outro? Há explicações desse tipo no jurídico, doutora? Tem explicação no campo jurídico? No campo jurídico, a única coisa que a gente tem é que a pessoa tem um senso de desrespeito, né? De grandiosidade que ela não tem. Na verdade, ela tem, no campo jurídico a gente não tem muita dimensão. Só para vocês terem noção, o assédio moral não tem lei ainda. Não tem. Por isso que eu fiquei feliz quando eu vi a ratificação da convenção agora em abril, porque é a chance agora, então, de vindo para dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a gente conseguir uma lei que defina o que é. Porque a gente não sabe nem o que é e o que não é. Uma coisa que me deixa muito perplexa quando eu faço atendimento, né, não só com homens, com mulheres, mas com homens também acontece bastante, menos, mas acontece, é a ideia de que a pessoa não tem o entendimento de que ela está vivendo um processo, ela está sendo vítima de assédio moral no trabalho. Porque normalmente essas pessoas são fortes. Essas pessoas não entendem o que está acontecendo com elas. E a capacidade que o outro tem de ser perverso, né? O senso de grandiosidade que ele tem, ele coloca nessa pessoa a culpa. Sim. Então, se a pessoa não entende que ela está vivendo um processo de assédio moral no trabalho, ela se sente culpada. É onde ela começa a colaborar com o agressor, porque ela nutre isso, ela nutre, de alguma forma. Então, por isso que agora há pouco eu falei para vocês que a mulher tem isso, essa potencialidade de ser vítima, porque ela se sente culpada, ela tem uma carga de jornada muito grande, não é? Então, normalmente a mulher nunca tem uma profissão, nunca tem só um a fazer, né? Não é só questão
do lar, é tudo, né? Então ela sempre tem vários projetos. Vocês estão aqui, por exemplo, no podcast, mas vocês têm Clínica, né? quantas questões profissionais. Então a gente está sempre com essa ideia, e hoje o ser humano, que ele é muito demandado por essas coisas, ele vai criando muitas tarefas, então ele tá sempre devendo alguma coisa para alguém, porque não dosa corretamente isso. Mas não é um se fator sente culpado pra constranger a pessoa, pra falar que a pessoa não, mas a pessoa, não é eficiente. A pessoa dentro, se ela se sente culpada, opa, eu não tô olhando para essa tarefa que talvez eu poderia ter feito melhor. Não, você fez correto, tá tudo bonitinho, mas você se sente culpado, não é? Por quê? Porque hoje é a lógica dessa alta performance. Tem uma coisa que eu tenho raiva, nojo, esse negócio de alta performance. Os coaches falam isso. Eu não ouço nenhuma. Olha, pra quem tá nos ouvindo, rasga todos esses livros motivacionais. Dá um zoom da doutora, que a doutora quer falar com o povo da de casa. Gente, zoom, pode falar, por favor. Joga fora esses livros de alta performance. Né? Porque nós somos seres humanos e já tá ótimo o que a gente faz, não é? E é com isso, dessa ideia de alta performance que ninguém tem, que a gente tá adoecendo. E a gente tá fazendo esses pactos com quem agride, porque você tem o sentimento da culpa da alta performance, né? Isso não existe. Isso é uma lógica do capitalismo. O capitalismo quer você em alta performance, quer você produtivo. Mas nós não somos máquina. Exatamente. Né? Eu até achei engraçado, esses dias eu vi um meme muito maravilhoso, né? Que ele dizia assim, um bonequinho, dizendo assim, não, fica tranquila, pra você que tem medo que a inteligência artificial vai roubar o seu emprego, aí ele ria e falava, fica tranquila, ela não vai suportar as humilhações que você suporta. É bem verdade. Isso, né? Eu vi um doutor no Japão. Uma pessoa fez uma pergunta pra ele, ela falou, eu não posso te responder isso. Vocês viram? Lançaram agora uma robô que conversa, né? E ela falou, não posso te responder isso. É bem isso mesmo. Em casa tem uma Alexa, que ela é um pouco... Ela é ousada. Menina, ela não é... Ela é muito... Pra frente. Ela tem preguiça. Ela é desobediente. Alexa, ela não me responde. Você acredita? Aí o Felipe chega, Alexa, não sei o que, ela responde. Eu tô achando que ela é misógina. Doutora, teve algo interessante que você falou, eu gostaria de colocar um pouquinho a questão, quando o homem, ele, na tentativa de nos humilhar, nos constranger, alguém vem, principalmente da ordem, né, do direito, um advogado, ele contrata um advogado, alguém do jurídico, para dizer que ele tem um transtorno, justificando o ato dele desrespeitoso. Em contrapartida, trazendo pra gente que nós não damos conta. Ela não deveria estar ali. Ela não estava pronta para isso, ela não estava pronta para esse cargo, ela não estava pronta para fazer isso. E, em contrapartida, o agressor, que geralmente é um homem, mas tem mulher também, que não tem sororidade e causa muito dano, justificam com transtorno. Ele tem probleminha. O que a senhora falaria sobre isso? A gente faz isso também, viu? De vez em quando a gente nos pega falando... Você de casa já justificou alguém? Ele tá passando por depressão. Ele perdeu isso, ela perdeu isso. Nós não fazemos isso? Fazemos. Bastante, né? Todos nós, né? Todo mundo tem um pouquinho, né? Desse defesa. Lado de algoz, né? A gente tem que reconhecer. Ótimo. E as mulheres são algozes, né? As mulheres são algozes. E é verdade, é difícil a gente, por exemplo, hoje em dia, a lógica da competição é tão grande que é difícil ter amigas, né? Porque hoje as mulheres, elas competem, sempre, né? Mas as mulheres competem. É óbvio que é uma lógica que também é criada pelo machismo, né? Daquelas que tem para sobrevivência, né? Isso vem lá de trás, né? As bonitas sobrevivem, aquelas que fazem favores sobrevivem. Mas as mulheres também fazem isso, né? Na competição com as mulheres. Não só os homens são algozes, as mulheres também, né? O que fomenta bastante, o que fragiliza bastante, né? Então, tem muito disso sim. O que a gente tem sofrido muito é que todas as causas de assédio moral no trabalho que vão para o Poder Judiciário, que já são um número bem reduzido, né? Daqueles que têm coragem e que tem um advogado que tem coragem de entrar com a ação, né? Porque muitas vezes essas ações são de risco. Então eu falo que esse tipo de ação é para quem gosta de fazer, porque a chance de perder trabalho é muito grande,
né? Então tem que ter a boa vontade, o querer fazer, porque é difícil vislumbrar dinheiro com essas causas. Normalmente hoje em dia não tem. E quando a gente vai para o Poder Judiciário, vai ter sempre uma perícia psiquiátrica, né, para dar um nexo de causalidade entre aquilo que a pessoa tem e se foi desencadeado pelo trabalho. E assim, infelizmente, 90% dessas perícias são negativas. Por quê? Porque a gente tem hoje, os peritos hoje que estão no mundo do trabalho, normalmente são pessoas recém-formadas, são pessoas mais novas. E o mundo novo é liberalista. O mundo novo é permeado pela lógica da alta performance. Então, por exemplo, a gente tem uma psiquiatra aí, uma mulher, né, que ela sempre, nos processos da nossa região, diz que as mulheres, sobretudo as mulheres, têm transtorno histriônico. Eita! Né? Eu não sabia o que era, mas o histriônico é aquele que aumenta tudo, que tudo faz drama, que não aguenta as coisas. Acho que vocês podem me dizer melhor o que é, porque a Andréa não sabe muito bem o que é o histriônico. Eu só peguei raiva também dessa palavra. Fiquei histriônica com esse histriônico. Eu fiquei histriônica com esse histriônico, né? Porque quando eu li na primeira vez no laudo, eu falei, meu Deus, mas que laudo é esse, né? A minha cliente estava, assim, devastada por uma lógica de assédio moral no trabalho, mas devastada. Ela não conseguia encarar o empregador na audiência. Eu tive um trabalho imenso de fazer com que ela pisasse no fórum. Ela pisou no fórum, ela começou a passar mal. Normalmente as vítimas de assédio moral no trabalho, elas não conseguem nem trabalhar depois. Assim, a perda da personalidade da pessoa é tão grande que ela não consegue trabalhar. Né? Não é uma questão igual ao estresse, que a pessoa sofre estresse, vai para casa, dorme, repõe energias e volta. Não, assédio moral destrói a personalidade, né? Causa todos aqueles transtornos de insônia, apetite, saúde, depressão, mas sobretudo perde a personalidade, não sabe mais quem é. As pessoas deixam de exercer a profissão que é formada, que estudou, né, que tem pós-graduação, elas desistem da profissão. É muito sério isso, né? E se você for ver que hoje o INSS tem a segunda maior causa de afastamento é depressão no trabalho, a sociedade paga por isso. Sim. Não é? Eu pago, você paga, quem nos ouve está pagando pelos empregadores algozes, porque a Previdência fica mais pobre com esses benefícios. E hoje em dia a gente tem tido, voltando lá, esses laudos de que não é do trabalho, que é de pessoas histriônicas, que é só um probleminha, que a pessoa... Para a mulher, normalmente, quando é para condenar, a mulher é histriônica. E para o homem, ele só tem um probleminha, relativiza, é a criação dele. Então, normalmente... Porque assim, só para fazer uma parte muito legal que acho que vocês vão gostar... O algoz do trabalho é o algoz que está dentro de casa. Ele só mudou de vítima. O mesmo homem que ataca a mulher no trabalho é aquele que ataca a esposa. Acordou de manhã, atacou a esposa e foi pro trabalho, que ninguém conteve esse cidadão. Que ele só tem um probleminha, tadinho, né? Então, isso é muito sério. É muito sério. Né? Porque a gente fala muito da violência doméstica e hoje, graças a Deus, fala-se muito. Mas a gente não tem uma lei Maria da Penha no trabalho. Né? Não tem uma lei que freia o transtorno mental que as pessoas têm. Né? E isso é muito sério. Muito sério mesmo. Inclusive, leva a suicídio no trabalho. Né? Então... E acontece, né? Acontece, porque a gente banaliza ou fala, ai, tá com preguiça. Ai, olha lá, não quer nem trabalhar. Imagina, olha esse. Por que ficar desse jeito? É o cara acabando com você, ou a mulher acabando com você. Você tá dando o máximo, né? Não é que tá te forçando a trabalhar mais, não é isso. Quando você tem que trabalhar, tem que dar resultado, né? A gente vive disso. Você tem que chegar, o patrão não vai sentar por você numa poltrona, dorme aí e descansa. Mas é o além disso, não é? É o além. É o além. Nós estamos falando de um além negativo, né? E o pessoal que está em casa, tá gostando desse conteúdo? Tem alguém que está passando por isso? Por favor, encaminha esse podcast para essa pessoa. A doutora Andréa Antico, ela é professora universitária, está no caminho do doutorado e fazendo um recorte no viés feminino, que importante, trazendo e esclarecendo coisas aqui, amiga. A gente poderia perguntar se é mito para ela que assédio no trabalho seria cobrar?
Será que cobrando da pessoa eficiência seria assédio, doutora? Não seria. A cobrança em si faz parte da lógica do sistema capitalista, né? E até ela é saudável, né? A gente tem que ter resultado, tem que crescer, tem que criar autonomia. Tem muita gente que... É óbvio que a gente não está falando daquelas pessoas que não têm estímulo, que não valorizam o trabalho, que só pensam em trabalho, porque assim... A gente está falando dos empregadores, mas o assédio moral não é próprio apenas dos empregadores. Ele pode ser uma relação de horizontalidade, né? É óbvio que a de hierarquia é maior, né? Então a gente não está falando do simples estresse do dia a dia, que muitas vezes ele é até saudável para tirar a gente da zona de conforto, crescer. E é óbvio que o empregador hoje, numa lógica que ele vive, ele precisa de pessoas produtivas. Não é mesmo sobre isso que a gente está falando. A gente está falando daquele algoz que quer excluir o outro do ambiente de trabalho, independente da produtividade que essa pessoa tenha, porque ele é perverso, porque ele é narciso, ele é uma ilha cercada de incompetentes. Não importa o que aquele trabalhador esteja fazendo, não vai alcançar, né, as expectativas dessa pessoa. Então a gente está falando sobre essa questão. Ela é muito humana. É lógico que hoje a gente tem a questão sistemática, organizacional, da competição, do lucro, que faz com que essas pessoas tenham mais força. Elas apareçam mais claramente por trás desse discurso, né? Mas a gente está falando desse tipo de situação. E uma coisa que a Cláudia colocou que é muito legal é que é verdade isso, ele é muito sutil. O assédio moral não é um xingamento, não é uma única ação. Uma única ação gera dano moral, né? O assédio moral ele é sutil, ele se caracteriza pelas ofensas sutis e continuadas, até mesmo o dar de ombros, por exemplo. Tem muita gente que quando entra no ambiente de trabalho, pula as 2 primeiras mesas, cumprimenta só a terceira. A terceira, ela nunca vê que as 2 primeiras não são cumprimentadas. Ela nunca percebe que aquele não teve palavra, que aquele foi interrompido. Ela nunca percebe, né, que lá naquela reuniãozinha do café, na hora de tomar água, foi colocado uma violência perversa. Fulano falta, fulano chegou atrasado, fulano é vagabundo, fulano é problemático. Então, é essa lógica que a gente está falando. Tanto é que é super difícil ter testemunha de assédio moral no trabalho. Porque como existe a vítima escolhida, a vítima que incomoda, aquele que é objeto dessa exclusão, os demais não entendem isso. Estão no mesmo bolo, doutora. Estão no mesmo bolo. Então, para ele, fala, não, fulano que é problemático, fulano, que isso não acontece comigo. Mas é que você não é o escolhido. Você não é a bola da vez. Ótimo. Principalmente com os entrantes, né? Aqueles que recém-contratados, eles são assim, a bola da vez, enquanto os antigos que são já vítimas das violências já estão esgotados. Então, qual que é a ideia? Ai, fulano entrou, é o máximo. Né? Isso aí é muito comum no ambiente de trabalho, né? Os novos são o máximo, são novos, são modernos, vieram para modernizar, fazem o que vocês não fazem. Mas é por isso mesmo. Então, normalmente a testemunha são essas pessoas que não são as vítimas, né? Que estão inclusive sendo usadas nesse processo manipulatório contra determinada pessoa ou grupo, né? Que não é só as mulheres, viu, meninas? A gente tem a questão racista muito forte no ambiente de trabalho. Eu ia perguntar isso. Muito. Então, quando ainda o assédio moral e o racismo, ele vem meio junto? Vem junto, Que além de você... As vítimas masters são as mulheres negras. Se você for... Então não é mimimi, é pesquisa. É pesquisa são várias, não é uma pesquisa. Isso são dados mundiais da Organização Internacional do Trabalho. Né? Então, as vítimas, né, se você entrar com racismo estrutural, então aí isso piora bastante, né? Porque não tem força, porque incomoda, né? A diferença do outro me incomoda e aí eu vou excluir, né? Como que o outro tem coragem de ser homoafetivo e eu tô aqui numa relação hétero infeliz? Não, preciso matar ele aqui dentro, ele tá me incomodando todo dia. Né? Então, a diferença do outro muitas vezes incomoda, né? A gente. Aí vocês podem... A Lu pode dizer melhor isso. Ela né? também é psico, doutora. Nós somos 2 psico, então vocês sabem melhor. Eu acho muito complicado, que assim,
eu sempre eu trabalho com RH, eu trabalho um pouco, até mais que você, né, Lu? Sim, mas... A Lu é mais clínica, o meu vou um pouquinho mais pro RH. E era muito interessante, não é engraçado, não é um assunto engraçado, mas é muito interessante assim. Quando você está fazendo o recrutamento de uma pessoa hétero, né? Pompeia é uma cidade pequena, então você está fazendo um recrutamento de uma pessoa hétero. Ninguém perguntava quantos parceiros essa pessoa tem, qual que é o tipo de relacionamento sexual dessa pessoa. Né? Eu tenho um relacionamento, é casado, tal. Mas na hora que você chegava para colocar para o chefe, para um líder de setor, né? Olha, esse aqui tem relações homoafetivas. Mas ele é homossexual. E aí? Mas quantas pessoas o que me diz respeito à sexualidade, à maneira com quem ele se relaciona, a vida pessoal dele. Se eu não tenho isso, se eu não faço esse tipo de questionamento de um hétero, por que eu vou fazer de um homossexual? Então não há isso. Outra coisa é quando você é branco e quando você é negro. Né? Porque chegam os dois, aí vão indo, chegar lá na ponta. Quem é escolhido? O branco. Claro que é o branco, gente. E a gente fala, não, o branco, sim. Né? E aí, muitas vezes você vê a Thaís Oliveira, é a Thaís lá? Thaís Araújo. Thaís Araújo. Quando ela fala assim que, o pessoal fala que o negro é metido, né? Olha ali, aquele negrinho que chegou ali é metido. Não é essa a questão. E até assim, ele precisa muito mais de uma força motriz, muito mais para ir aonde ele tem que estar, não é? Independente de onde ele esteja, né? Eu vejo que essas questões assim, o negro, a mulher, independente do cargo de alta direção, ele vai sofrer assédio moral no trabalho. Né? Ele vai sofrer. É óbvio que os cargos menores sofrem mais pela vulnerabilidade, pela falta do poder para se abusar dele. Né? Você é vítima do poder, né? Você é um subordinado, um liderado. Então, você precisa desse trabalho. O abuso desse poder vem de cima. Né? E você precisa desse trabalho, exatamente. Infelizmente, nesse mundo capitalista. Você tem boleto para pagar. Como você vai fazer? Você tem filho para criar. É a mesma coisa, questão do casamento. Muitas vezes você precisa estar ali, né? Você jogou sua vida junto ali, tá tudo embolado. Como é que você vai sair fora de um casamento que tá dando tudo errado? E eu costumo dizer que a violência física é a última das. Sim. A pessoa que sofreu violência física, ela já foi controlada pela questão moral. A violência moral dela já foi... O homem já disse pra ela, né? Olha, você não presta, você não vai arrumar emprego, você não é boa mãe, eu vou tomar os filhos de você, né? Você não sabe fazer as coisas. Então, essa vítima, ela não sai porque ela não acredita mais nela, que todos os recursos que ela poderia ter para usar, para sair dessa violência, já foram abortados nessa violência moral. Então, apanhar fisicamente é a última. Eu penso até que é a que menos dói. Você já tá tão destruída, né? Já foi, né? Por esse viés aí, eu pensei aqui, já vi na televisão, não sei se é corriqueiro, talvez a senhora, você pela ordem do direito, trazer pra gente. Sabe aquelas dinâmicas vexatórias? Sabe aquela questão de bater meta? Agora com a internet social, esses dias eu vi um supermercado colocou 2 funcionários para fazer uma dancinha, para ir pro TikTok, e os funcionários ali constrangidos. É comum ou não é comum? É comum mais do que se pensa. Verdade? Olha lá onde é que você não vai fazer isso com o Paulo, hein? Não, de jeito nenhum. O Paulo vai dançar no TikTok aqui. Então é comum, doutor? É comum, é mais do que se pensa. É comum o tempo inteiro. Eu tava vendo esses dias que uma empresa, a gente não pode dar nomes aqui, né? Que uma empresa, ela contrata garotas massagistas para de manhã ir lá na equipe fazer massagem no pessoal às 8 horas da manhã para que eles fiquem motivados para bater a meta. E a denúncia foi de um deles porque a esposa descobriu, estava numa reunião, né? E a esposa descobriu e falou, como assim? Que história é essa? E aí o assunto vazou, que obviamente vazaria, e eles acham normal. Assim, a empresa entende como normal.
né? Tem muito... É um estímulo. Tem muitas empresas que obrigam pessoas a saírem, né? Olha, o cliente lá, você é bonito, você é bonita, você vai lá arrumar esse cliente aqui pra gente, vai sair com esse cliente, vai tomar café, vai fazer o que é preciso para converter esse contrato para cá. Isso é muito comum em banco. Infelizmente, é muito comum mesmo, é assunto de mesa de escritório de advocacia. Poxa. Né? Não é só as questões vexatórias mais comuns, não, e são vexatórias mesmo, né? De coisas ridículas, né? Que às vezes as pessoas começam achando que é brincadeira. Porque o trabalhador, ele não fica questionando, então ele começa a fazer por brincadeira, aí ele começa a ver o tom da humilhação, da repetição, daquilo que contraria, né? Aquilo que ele entende como certo, como não vergonhoso, ele começa a sentir vergonha, né? E ele não consegue compreender que aquilo não é para ser feito. Hoje a gente não pode, pela legislação trabalhista, usar uniforme que seja uma propaganda. A lei proíbe. Né? Então, às vezes a gente passa aí nas empresas do comércio, que os coitados estão do lado de fora com um microfone, um uniforme cheio de propaganda, com nariz de palhaço, né? Tudo para chamar atenção. Mas eu sempre penso como é que está por trás a pessoa que está fazendo isso, né? Não é um trabalho, é um trabalho cansativo, né? Ninguém escolheu ser o Zé Gotinha da vacinação, né? Fica lá fantasiado debaixo do sol. Né? Então, ninguém escolhe fazer isso. Então, é óbvio que algumas campanhas têm suas medidas, mas a medida é muito estranho, né? Que medida que não é humilhação? Sim. Até onde eu posso ir? Né? Até onde eu posso ir? E assim, não sei se você, doutora, vai conseguir colocar pra gente na ordem do judiciário, por exemplo. Como que eles fazem para mensurar isso? O que é válido? Eu sofri um assédio. Eu vou passar por isso. Vou passar por um perito, seria? Como que eles fazem para mensurar se realmente aquilo me afetou? O dano moral como um todo, né? Porque o assédio moral é um processo que gera dano moral, né? Então a indenização é uma indenização de dano moral, né? A responsabilidade civil é por dano que a gente fala extrapatrimonial. Como é que a gente prova isso? Por testemunhas. O que já antecipa é muito difícil, porque se você não é vítima da violência, muitas vezes você até pactua com ela porque não é com você. É muito legal ver o bullying com o outro, às vezes é até engraçado, então as pessoas não têm o discernimento. Quem sofre assédio moral não tem discernimento, quanto mais aquele que está vendo a prática que não está sentindo, não é? Então, seriam as testemunhas que comprovariam essa ideia, né, da intencionalidade, da repetição, mesmo que seja sutil. Então, é muito difícil a testemunha, porque ela já está engendrada no ambiente de trabalho, nesse processo manipulatório, ela entende que é comum. Então, o trabalhador vai precisar de um outro trabalhador que já saiu da empresa, que se sentiu violado, não é? Então é muito difícil, mas por testemunhas a gente prova, por prova pericial, que também não é fácil, porque a maioria das vezes esses peritos hoje têm um entendimento extremamente liberalista, né? Tudo é mimimi, tudo é alta performance, né? Tudo é histriônico, como eu disse, então a gente tem muita dificuldade. Eu tive uma perícia que eu perdi porque a garota, ela tinha passado por um processo de divórcio há 5 anos. E há 2 anos antes da perícia, a avó tinha falecido. E na perícia, a perita perguntou, uma mulher, perguntou, olha, você passou por algum evento, né, que te causou? Eu fiquei triste, eu divorciei. Né? Tinha no quesito se ela tinha se divorciado. Ela respondeu que sim. Até porque eu imagino que um processo de divórcio eu não vejo um processo de divórcio fácil. Não é? E assim, para você conseguir superar aquilo. E o falecimento da avó, e a avó tinha criado ela. Então o perito disse que no laudo que apesar, né, de todos os esforços, parecia já que era pré-existente aquela depressão, aquela tristeza, então que não poderia ser um único fator, que o estado mental dela vinha de múltiplos fatores. Então, hoje em dia, quando vai fazer perícia, eu falo, olha, você nega tudo. Você não tem problema nenhum, você nunca teve crise de ansiedade, você nunca tratou pânico. Eu mando negar, o que eu posso fazer? Então, fica a dica aí para quem vai passar por perícia.
né, do Nega. trabalho. Não tem problema, porque a pessoa fala, nós não estamos mentindo, a pessoa fala sem saber. E o que a gente tá falando é, sim, uma dor vinda do trabalho, aquele processo de assédio moral, ela tá sofrendo por um problema, um algoz do trabalho. Você tá falando Né? agora que eu lembro Então- de uma senhora que ela teve fibromialgia, ela desenvolveu fibromialgia, ela é enfermeira aqui de Marília, e ela começou esse processo, e é bem sutil mesmo, e foi levando. Quando ela caiu, ela tinha uma chefe, uma outra enfermeira, chefe, da onde ela trabalhava, elas trabalharam juntas acho que durante 15 anos, foram 15 anos, quando mudou essa chefe, transformou, saiu uma e entrou a outra percebeu a situação que essa moça estava. Você acredita? Acredito. Alguém Ela que falou assim, percebeu. meu Deus, você não tá bem, porque ela estava numa situação já de ela estava tão debilitada, vulnerável, né? vulnerável emocionalmente, fisicamente, que a fibromialgia a gente sabe Sim. que é uma doença que surge através do nosso do organismo e dos sentimentos, né? E ela passou muito mal, e aí ela tá sendo tratada agora, ela tá afastada, ela não consegue retomar, porque a outra chefe teve Percebeu. uma sensibilidade, sentou com ela e falou, olha, aqui não tá legal, isso aqui não tá legal com você, né? Esses dias eu tava também com a moça que me ajuda em casa, e a irmã dela, de outra cidade, ela teve dengue, e ela voltou da dengue mal, e ela teve Covid. Então ela já estava fragilizada com a dengue, e ela passou mal e ficou com Covid. Quando ela voltou, ela já voltou mais debilitadinha, e ela começou a sofrer esse assédio moral mesmo. Né? Vou te mandar embora, você é uma vagabunda, não quer trabalhar, fica inventando doença. Isso. Né? Uma doencinha dessa, minimizando também a dor. Que é né, uma da dor. dengue. Tem essa minimização também, né? Tem. Aliás, o mundo do trabalho não aceita quem não é saudável, né? Não Ótimo. aceita. Olha que frase Não poderosa. Não aceita. Doutor André Antigo. É. Ó. Mas eu tenho muitos clientes que são mandados, veio o atestado, vai bater uma doença ocupacional, um acidente de trabalho. Opa, tchau, dispensado tchau. antes, a gente chama de dispensa obstativa, Olha. que cria obstáculo para adquirir um direito, né? Por esses dias eu tive um questionamento sobre isso. A pessoa caiu no acidente de trabalho, no trajeto, né? E caiu 3 quarteirões do trabalho, caiu de moto e aí ficou afastada, né? Bateu o joelho começou, porque o joelho ele é sempre silencioso. Então, o joelho nunca aponta imediato o acidente de trabalho. E tem muita gente que se machuca, né? O acidente de trabalho tem muito a ver com doenças osteomusculares. E aí ela ficou afastada 5, depois retornou. Quando retornou do atestado, de manhã à tarde foi mandada embora. Olha só. Que é bem real. Muito, muito. Você quer ser mandado embora e começar a levar atestado. Quer ser mandado embora e ir pra fila é o atestado, né? É óbvio que tem gente, vamos fazer uma ressalva, tem gente que adora atestado. Doutora, tem umas pessoas que É. faz de propósito. A gente precisa entender também que existe outro lado da moeda. muito. né? Às vezes o patrão tá assistindo a gente e fala, só fala do lado do empregador. E o Ah, nosso? não. Vamos falar então do lado é. dele, doutora. Existem pessoas também que levam isso de uma forma maliciosa. Eu Muito. posso usar esse termo? Muito atestado falso. Aham. Nossa. Atestados falsos é o que mais tem. Vai no dentista, vai tirar sangue, fica o dia inteiro, não retorna, né? Tem bastante. Tem gente que só tira atestado no final de semana. Tem gente que tira atestado e vai viajar. E posta foto. Então, eu Posta. acho posta, porque muitas vezes tem aquela ferramenta do Instagram que escolhe os amigos para postar. E acho que a pessoa vai pra praia, toma umas a mais e posta errado, o empregador vê. Já aconteceu, Diaguito, com o seu empregador? Já tive uma Já? situação bem chata aqui. Já. Aí, Não, é super comum. É comum Assim demais. Entregou atestado e depois descobriu a verdade. Ela chegou atrasada, falou que tinha machucado a mão. Aí eu liguei na Santa Casa, porque ela falou que foi lá. Eu fui ver, ela não passou pela Santa Casa. Ela chegou com a mão enfaixada, bem mal enfaixada, sabe? Não, machuquei a mão, chegou atrasada.
Aí fui atrás da informação, ela realmente sentiu. O meu marido tem empresa, né? Isso já aconteceu algumas vezes, né? Sim. Então, assim, você percebe que... Mas são casos também que eles não são comuns. É um ou outro, né? A gente generaliza, mas você não deve generalizar. Mas será que é comum, que é um ou outro? Numa empresa, eu não acredito que você tem 50 funcionários. E aí tem 2, 3 ali. É de fácil percepção quem se utiliza disso. Né? É diferente, por exemplo, é diferente o que a gente está falando, né? A gente está falando de atestado de conjuntivite, de dentista, de tirar sangue, de dor aqui, dor ali. Eu tô falando de pessoas que a empresa fica sabendo que desenvolveu, que tá com um diagnóstico prévio de câncer, dispensa. Doutor, eu tenho um cliente que ele desmaiou dentro da empresa, a sessão tá em andamento, ele desmaiou dentro da empresa, o SAMU pegou ele, é um jovem. O SAMU veio, buscou, levou e descobriu que ele tem um problema cardíaco. Precisa colocar um marca-passo e assim... o atestado dele é risco de morte súbita. Está escrito no atestado. Ele retornou da alta dele do INSS 1 mês e meio depois, né, para esperar entrar na fila para fazer a cirurgia. A empresa mandou embora. E manda embora e suspende o plano de saúde. Oxi. É sobre esses casos que a gente está falando. Assédio moral, isso? Que é super comum. Sim. Né? É comum, você tá doente, a empresa não quer saber de você. Olha, eu pago o seguro do INSS, você que vá pro INSS agora e fique lá, né? Só que a gente tem a questão da função social da empresa. Isso mesmo, né? Doutora. Fica à mercê, né? É igual aquela mulher que engravida e aí tem uma gravidez complicada durante os 9 meses, né? Aí ela volta, tem bebê, volta, tem um período que ela fica lá, né? Que ela não pode ser mandada embora, depois, tchau, vai que engravida de novo, né? Quantas vezes você ouve isso? Cláudia, eu já passei em Ourinhos, e a minha preocupação, durante a gravidez, na gestação, eu vou ser mandada embora. Eu acredito que eu até passava isso para minha filha na amamentação. E quando eu voltei, aquilo era um mundo muito perverso para mim. Porque eu tinha que bater meta, então eu fiquei um tempo fora. E essas questões de meta mexem muito, né, doutora? E o pai da minha filha também cobrava. E aí, como que foi? Vão te mandar embora? Então a cobrança é gigante. E não tinha uma resposta. Na verdade, dependendo da empresa, eles até esperam para ver se você vai entrar no bem bolado. Dependendo da empresa, manda embora mesmo. Manda embora mesmo. Porque a estabilidade é de 5 meses após o parto. É só você isso. fica 4 de licença maternidade, normalmente quando aguenta fica até o fim na gestação. Então você volta, você só tem 1 mês, é difícil a sua adaptação. Outra coisa que acontece muito é não ter direito a voltar no cargo anteriormente ocupado, sendo que a legislação te dá todo o direito. Você volta para o cargo que você tem, não é para o cargo que está vago. E as mulheres normalmente elas voltam para o cargo que está vago, porque não tem conhecimento. E volta ainda, André, agradecendo que voltou e que vai ter um salário ali, que vai poder sustentar o bebê que tá lá em casa. Verdade. E a prática do assédio moral fica clara. Não deixa amamentar, coloca em horário que a mãe não consegue trabalhar, né? Eu tive um caso que ela era professora de uma academia e eles dividiram a jornada dela em 3 turnos. Ela não conseguia. Ela precisava de um turno corrido para, naquele momento, colocar alguém para cuidar do bebê, ter um lugar para o bebê ficar. E nos outros turnos ela precisava ficar em casa. Eles dividiram 2 horas de manhã, 2 horas da tarde e 2 horas da noite. Então, nesse momento, a prática do assédio moral no trabalho com o intuito de fazer a pessoa o pede para sair, né? Ele é muito claro, assim, as mulheres sofrem muito, só permanecem trabalhando aquelas que precisam do dinheiro, se submetem à humilhação. É por isso que nesse momento as mulheres param, né? E é um grande motivo da desigualdade salarial no mundo. Porque se você for ver, até a hora da faculdade, as mulheres e homens elas estão igualadas, elas inclusive são até mais dedicadas aos estudos, à colocação profissional. Só que num determinado momento da idade, em razão do período fértil, da idade fértil da mulher, ela para e engravida. O homem, ele continua. Então ele vai se ascendendo, ele vai tendo promoções, enquanto isso ela engravidou. Quando ela volta, ela sofre mesmo essas práticas de pedir para sair. Né, porque ela tem a estabilidade, ela pode ser entrar com uma ação de discriminação, então eles fazem a prática para pedir para sair.
E ela pede, porque ela está numa condição de vulnerabilidade. É nesse momento que o homem vai ascendendo na remuneração e as mulheres ganham menos. Essa é a grande motivação do mundo da desigualdade salarial, tanto que é no mundo inteiro. No mundo inteiro, a mulher ganha 70% dos proventos do homem. Não é no Brasil, é no mundo inteiro, por conta da maternidade. E tem essa questão, eu já passei por isso. Eu que sou mãe solo e minha filha já tá com 18 anos, né, doutora? Já é uma moçona, Um beijo pra ela, então. Um beijo, Sarinha. Tá lá em Lisboa. Tá lá em Lisboa, Olha Sarinha. só. Beijo, amor da minha vida. Um beijo pra Sara. E aí, doutora, eu sempre, depois não quis ter mais filho. Eu via que num processo seletivo, eu via isso. Eu sempre me destacava por eu não querer mais filho. E sempre foi reforçado, porque realmente eu não tenho, eu só tive ela. E eu via que algumas amigas, né, tinham filhos pequenos, e eu acabava me destacando por esse quesito. Talvez, não sei que mensuração que eu faço, mas eu sempre carrego isso comigo, por eu ter escolhido não ter mais filhos. Ainda tem essa discriminação, né? Eu vejo com amigas também, quando você tem filho. Algumas até aprisionam esse sonho de ter filhos. Porque o filho, ele gera isso, né? Se eu tiver que levar no médico, os avós auxiliam, uma pessoa auxilia. Mas talvez essas jornadas é difícil, né, para a mãe. No campo do direito, né? Você tem dados assim para trazer para gente? A maioria das mulheres no campo do direito, de recursos humanos, é explícito, né? Até no mestrado, a viu, doutora? Preferência. Eles perguntaram se eu tinha filha. Eu falei que não. No momento da seleção. Frente, né? Por conta de que você vai ter disponibilidade. A questão é a tal da disponibilidade para tal da alta performance. Perfeito. Você não vai estar disponível para aquela alta performance. Né? Então é um elemento objetivo, então eles não contratam. E também por isso que a gente ganha menos, justamente porque as mulheres nessa idade têm mais dificuldade. Eu não vou tem filhos? Não tem, quer ter? Não está contratado. Meninas, não digam isso nas entrevistas. É verdade isso. Você quer ter filho? Não, nem tô pensando nisso. E quando tá para casar, né? Você vai casar e aí o patrão já fica olhando pra você. Vai casar e aí mais pra frente ela já vai... Aí na cabeça dele, ele já projeta como vai ser a vida dela lá na frente. E aí eles já vão bloqueando. Que aí já começa um fenômeno de assédio moral no trabalho. Eu vou pedir pra sair. Pois porque já ela vai estar grávida, aí vai me dar aí trabalho. Já é um foco, já é uma vulnerabilidade pra aquele que algoza entrar. Para fazer a intenção do assédio moral é o sair, é o retirar, é o ocupar a vaga daquela pessoa, é o incômodo, a diferença que aquela pessoa faz. E a Luciana falou uma coisa que é legal, muitas mulheres abortam mesmo o sonho. Eu falo que as mães, né, da época dos anos 70 projetaram um feminismo que as mulheres não poderiam casar, engravidar cedo, que tinham que exercer a profissão, e hoje a gente está com as clínicas de fertilização bombando. Exato. Não só por esse motivo, mas as mulheres estão tendo filhos de forma tardia, justamente porque elas se formam com 24 anos, mais ou menos, de 22 a 24. E aí elas vão ter filhos? Não, elas vão crescer profissionalmente para não ficar atrás dos homens. Quando elas se deparam com essa realidade, muitas vezes é tarde, porque demorou para fazer um tratamento, né? A gravidez não é algo tão natural quanto se pensa, né? Não é doença, mas também muitas vezes é um estado vulnerável, é um estado diferente das mulheres. Então dá dó também, viu? Porque as mulheres, a lógica do liberalismo tem feito com que as mulheres tenham menos filhos. Eu tenho 2 filhas maiores, e aí quando eu engravidei dos menores, eu tive 2, um atrás do outro, assim, rapidinho. E aí eu parei de trabalhar, parei de fazer tudo. E eu me lembro que isso me fez muito mal. E aí um dia, meu filho estava com o primo, estavam brincando lá, e aí eu me arrumei, que eu ia sair para uma entrevista de emprego. E aí ele perguntou assim, onde tia Cacá vai? Ele falou, minha mãe vai no emprego, vai ver um emprego. Mas sua mãe é o quê? Minha mãe é psicóloga. Mas tia Cacá é psicóloga. Então, assim, e eu me deparei, assim, o tempo que eu deixei de ser.
né? Até foi por escolha, eu podia estar fazendo essas escolhas, mas muitas vezes você não tem esse tipo de escolha, e eu tive que ralar muito para poder voltar no que eu queria ter, nessa alta performance que é muito exigida hoje. E você se culpou, Opa, né? Olha, sim. vocês estão ouvindo, gente? Você imagina quem não tem discernimento, porque não tem culpa nenhuma parar pra... Gente, a humanidade não é feita de bebê de proveta. A verdade é que as mães precisam parar para cuidar das crianças. As crianças precisam ver o mundo pelos olhos da mãe. Uhum. Não é? E se vê como que hoje, até para isso, as mulheres se sentem culpadas. Olha como entra já a vulnerabilidade de aceitar o ataque. Você entende? Que lindo que você parou. Você tem 4? 4. Gente, vocês E estão é ouvindo? vovó, viu, doutora? Eu sou vó. Linda. Você acha? E ela me chamou de senhora. Vocês Eu estão vendo, tenho- né, eu tenho gente? uma Vocês estão netinha ouvindo. linda. Elas estão me chamando de senhora aqui. E o interessante, assim, é você olhar, e eu acredito que o meu maior papel na minha vida é o de ser mãe. Eu amo também. a maternidade. Quando tá todo mundo em casa, eu tenho fascinação pelo Natal. Então, na época do Natal, eles já vão tudo para casa, a gente põe Simone, Jingle Bell e a coisa fica ali. E fazer a comida, estar com eles, poder arrumar a cama para eles dormirem, né? E a Raíssa, uma vez, ela disse assim, ela veio de São Paulo, tem uma em São Paulo, mamãe, dá para lavar as minhas toalhas de banho e tal? Falei, dá, vou lavar. Mamãe, aí lavei, pus no sol. Ah, não fica cheiroso igual você fica. Usa esse amaciante. Mamãe, mesmo assim não fica cheiroso igual você. Aí você olha e só de você ouvir, né, que sua filha vira pra você e fala, mas o que você faz não é igual ao que eu faço, Que delícia. já é bom. Isso, mas eu sei que eu sou uma exceção. Porque a grande parte das mães hoje são mães solos. Ou então estão ali tendo que ajudar muito na economia do lar, né? E isso tá deixando a gente menor e mais vulnerável ao assédio moral, não é? Porque é a brecha, né? É a vulnerabilidade que permite que você aceite uma agressão sutil, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Não sei Sim. se dá tempo. Acho que não tá dando mais tempo, não. Tá Mas aqui rapidinho, falando. Ela cita, doutora, o pessoal de casa tá adorando o bate-papo. Pois Que pode bom, eu voltar fico depois feliz. também. Eu falaria eternamente sobre esse assunto, né? De tão importante que é para a vida das Sim. pessoas, né? Eu falo que a desigualdade salarial, vocês falaram de complementar a renda. Então, se a mulher ganha 70, o homem ganha, né? Vamos imaginar nessa proporção, que a mulher ganha 70% a menos do homem no mundo. Então, o homem ganha 100 mil, a mulher ganha 700, né? Nessa proporção. Eu sempre pergunto, para onde vai os outros 300? Sim. Pra onde? Vai para os ricos, para o capitalismo, para a lógica capitalista que fomenta a ideia de que a mulher tem que ganhar menos. Sobra Fica para nessa alguém, engrenagem, gente. né, doutora? Sobra para alguém no mundo. Aí fala assim, por que tem 3% do mundo que é mais rico 90%? Porque existem são essas lógicas que são feitas para a gente aceitar e que sempre vão desembocar em desigualdade social, né? É uma burrice para todas as famílias achar isso, porque o empresário ele paga menos, mas ele tem um consumidor a menos, né? A mulher que ganha 700 e não 1.000, ela gasta menos. Sim. Então aqui o trabalhador é um consumidor. Aí se pergunta, mas por que entra em crise o capitalismo? Pela lógica boba que existe, né? Então não é uma pauta, né? Uma coisa que me deixa triste é quando as pessoas falam, né, que o feminismo é pauta, que o racismo é pauta, que a já desigualdade vi o salarial caso é do Vini pauta. Júnior, né, que eu tava aqui colocando, né? Daqui a pouco vão dizer que é pauta, né? Então, assim... Doutora, a senhora acha que é normal que ele está o dia inteiro chamando ele de macaco? Claro que não, né? É só você... Teve um deputado agora na Câmara dos Deputados que falou que não precisava tanto. Não é ele, né? Ele é branco do olho verde. Vamos colocar ele na arena lá pra ver se ele gostaria, né? Vamos pegar uma vulnerabilidade dele, né? E vamos pôr ele na arena pra ver se ele gostaria. Para.
O ser humano... Hipocrisia, né, doutora? Hipocrisia, né? E ele já vem sofrendo esse racismo já faz muito tempo. Não é uma coisa não que é a primeira vez agora. do Vini Júnior, não é a primeira vez, né? É que agora ficou claro, até me pareceu claro porque ele reagiu. Aí ele foi culpado de ir lá dar um tapão, bater no outro. Na verdade, né? ele não bateu, né? O cara que pegou ele, a hora que ele levou o cartão, ele foi questionar o árbitro, né? E um colega adversário pegou ele por trás aqui, né? Então ficou ruim pra ele foi expulso, mas o jogo não foi interrompido. Eu fico pensando, doutora, a minha filha é negra, né? Essa pauta eu gosto de falar porque eu sei o que é sentir na pele vendo ela, não eu estando no lugar dela. Porque estar no lugar não tem como. A gente até fala de hipocrisia que a gente é. Ai, eu me coloco no teu lugar. Muito ruim essa fala nossa, né? Mas assim, o que ele deveria ter feito no estádio? Talvez levantar o pescoço, esperar, interromper o jogo, pedir para sair. Você, da ótica do direito, o que seria prudente ele fazer nesse momento? Ele parar, interromper o jogo. Né? Infelizmente, mas quem é que consegue, gente? Todo mundo que toma um tapa revida, né? Imagina o nível de esgotamento de uma pessoa negra, já vem passando, né? Mas pela lógica do direito, ele teria uma legítima defesa proporcional, né? A partir do momento que ele usou a violência, que nem me parece que foi tanto uso de violência, não foi, me parece que ele usou de uma legítima defesa, mas que a lógica faz com que pareça que ele é agressor. Essa lógica que a senhora está falando, né? É a mídia levando as pessoas... E na lógica mesmo da interpretação, né? Tá. De pôr a culpa naquele que é vítima. Entendi. Né? Eu ponho a culpa nele, né? A culpa não é de quem agride. Para que eu mantenha as coisas do jeito que elas estão. Eu preciso manter que a mulher ganhe 700, o homem 1.000, porque eu preciso me manter financeiramente ali na frente, né? Então, eu preciso estar ali no meio disso tudo isso. Posso a gente falar só uma coisa que é importante, assim, não precisa dar tempo? Dá. Então, vamos lá. É super importante a gente pensar assim, ó, pra quem nos ouve, né? Que a pessoa tem que ter discernimento se ela é vítima de um processo de assédio moral no trabalho. Por quê? As pessoas precisam do trabalho. Sim. Então, muitas vezes, o ter o discernimento já é uma forma de enfrentamento, né? Eu tô sofrendo no trabalho, não tenho como sair desse trabalho. Muitas vezes não vai ter mesmo. Precisa pagar conta, o boleto vence a cada 4 semanas, incrível, né? E ela não vai conseguir sair, mas o fato dela buscar o assunto, o conhecimento do assunto, para enfrentar isso de uma forma mais clara é importante, porque muita gente sofre assédio moral no trabalho e não tem discernimento, se sente culpado, não sabe que isso é um processo, não entende o objetivo do agressor, compactua com aquilo, não é? Sendo que a gente tem que ter o discernimento para enfrentar. Então, ter o discernimento, buscar tratamento, né? Ó, não tô legal, assume isso, busca tratamento terapêutico, não só psiquiátrico. Psiquiátrico é importante, super importante, porque de fato o assédio moral no trabalho causa muitos sintomas, né? E é fato, você tá com depressão, você tá com insônia, não tá legal, tá com irritabilidade, não tá dormindo, emagrecimento, ganho de peso, desânimo da vida, tá doente de assédio moral no trabalho, se isso estiver ligado com o teu trabalho, e é só você pensar claramente que a resposta vem. Procura uma terapia, para quê? Para fazer um enfrentamento. Não é? Porque você não vai conseguir deixar o emprego, mas você vai enfrentar, você vai espantar o teu algoz. A partir do momento que você entende, você revida, ele vai para outro lugar. As pessoas que se blindam, elas não são tão vítimas de assédio moral no trabalho. Elas sabem como colocar a resposta, como colocar no outro aquilo que não é dela, que foi o que você falou, Cláudia. Não é meu isso, não me pertence, não é para mim que você tá falando isso. Eu sou competente, eu faço, eu dou conta, não é? Eu tô dentro aqui, eu tô trabalhando, eu me dedico, né? Eu sou uma pessoa boa, eu tenho meus talentos, então isso é muito importante, porque a gente não tá falando de uma coisa que acontece de vez em quando, a gente tá falando de uma coisa que acontece dentro de praticamente todas as casas, alguém é vítima disso. E se as pessoas também veem, né, não pactuar, isso não é brincadeira. Não é. Não pactuar com isso, não achar legal, não achar graça, né, não ficar fomentando o agressor, né, não compactuar.
procurar mesmo, procurar um advogado para ter o discernimento do que é, como colher provas, né? As provas não é brincadeira pra gente colher, tem que ter prova, tem que ter... Saber o que tá acontecendo, cabe mesmo uma rescisão indireta de contrato. Se a agressão for clara e provada, você pode se desligar do trabalho com uma justa causa do empregador, né? Você ingressa com uma ação dizendo, não vou mais, estou sendo agredida, tenho provas e não vou mais. Né? Essa justa causa do empregador equipara-se como se tivesse sido dispensado. Libera seguro-desemprego, FGTS. Então, é triste porque as pessoas aparecem lá no escritório quando já pediram demissão, quando já renunciaram, quando já perderam tudo, quando estão doentes. Importante falar. Então, a pessoa que está passando por isso, ela deve procurar uma orientação. Com certeza, tanto psicológica quanto jurídica. É importante, se você sabe que tem um advogado para ajudar você, bons advogados, viu, gente? A gente precisa procurar, né, doutora André? Bons advogados que vão estar entendendo sua causa certinho. Porque sempre tem profissionais muito bons e profissionais que não são tão bons, né? E procurar terapeuta legal também, alguém que possa estar entendendo. A gente precisa de autoconhecimento, né? Quando você se conhece, as coisas vão andando. Você põe fim ao processo na terapia, você enxerga aquele processo. Né? Sem a terapia, você não enxerga o processo que você está sofrendo. Perfeito. Né? Então, não precisa fazer, mas procurar, entender o que está acontecendo. Sim. Né? E uma coisa que a doutora falou interessante pra gente pensar, que o nosso Femininas Podcast traz isso, né? Além da orientação, luta e resistência. Às vezes a gente vai lutar, vai falar, olha, eu coloquei esse no lugar, eu tô aqui nessa posição. E muitas vezes resistência, como a doutora falou, o lugar, se conhecer, como a Cláudia pontuou, e colocar o outro no lugar dele também, tá bom? Né? Nós estamos finalizando. Gostaram, pessoal? Dá pra ela voltar, né? Parte 2, hein, menina? Tá precisando. A gente volta. Muita coisa. Eu queria falar sobre mais assunto, mas não vai dar. Não vai dar, o Dieguito eu já. deixei uma pauta aqui no monte de assunto. A gente pode voltar. Vocês gostaram? Já falamos, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que é importante. Tudo que ela falou, e ela tem muito mais. Tem uma vasta experiência, hein, doutora? Tem muito a que aprender ainda, né? Parabéns, muito, né, amiga? Muito, bastante. Mas é legal porque a gente tá fazendo um bem aqui, né? Isso. Salvando vidas mesmo. Muitas vezes a gente pode estar salvando vidas conversando sobre isso. Sim. Né? Isso mesmo. Isso faz parte da resistência. Sim. Né? E sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Assim, eu tenho trazido pra minha vida. A gente precisa olhar e falar assim, essa que sou eu. Você olha no Independente espelho, do outro, amiga. você olha no espelho de manhã e aí você olha pra você e fala, essa aqui sou eu. Esse aqui tá de defeito, preciso melhorar. Isso aqui tá bom, isso aqui tá muito bom. Mas essa aqui sou eu. Não permita que ninguém diga quem é você. Não permita que alguém coloque selos, rótulos em você. Não permita. Se alguém está fazendo isso, se alguém está te rotulando, está dizendo a respeito de você. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Guarde isso para você. Né? Sigmund Freud, é o Freud que disse essa frase. E não entenda a importância que você tem que ter para você. Exatamente. É para você. Porque se você tá bem, você cuida de você, você cuida dos seus. E até você colabora para que esse outro aí, esse algoz, porque não é só no ambiente de trabalho. Muitas vezes você está no meio de um grupo social e existe um algoz ali. Na família, né? Na família. Olha, não tá legal para você, amiga, beijinho no ombro e vai embora. Ali não te serve mais. Tem pessoas que vão ficando. E tudo bem que vão ficando. Tem pessoas que vão mais para frente e você que ficou. E aí tudo bem. Tudo bem mesmo. E você precisa olhar, acordar de manhã e falar, essa sou eu e é assim que eu sou. Tem defeito? Tem, mas também tem tanta coisa boa, né? E fazer entregas positivas. Quando você começa a fazer entregas positivas, você atrai positivo. Quando você entrega negativo, você joga negativo. Nossa, amiguinha, séria, fez bem. Né? Maravilhosa. Doutora, muito obrigada. Antes de sair de férias, aconteceram um monte de coisas na nossa vida, né? Na minha vida, a Lu sabe, na minha vida do meu marido, foi assim,
As férias, graças a Deus, foram providenciais, porque a gente tava né? E aí a hora num processo ruim, e a hora que a gente volta, e aí você pensa assim, não, quem é que eu sou aqui nisso tudo? Eu sou isso aqui. Se não gosta de você, ninguém precisa gostar de você. Não gosta de você, vai atrás de quem gosta. Não é obrigada, né? Né, doutora? Ninguém é obrigado a gostar da gente, né? Não, então, e quanto mais a gente quer isso, menos a gente se gosta, né? Não é? Fica agradando. Cheio de frase poderosa, hein, doutora? Acho que é a idade, né? Dá pra fazer um podcast? Dá sim, né? Numa próxima vez a gente pode falar também da questão dos empregadores, né? Porque tem muito empregador que sofre também e também muitas oportunidades que a gente tem de ter uma empresa legal que não tenha assédio moral no trabalho. Né? Nós temos a Renata produtiva. Lá da Imobiliária União, que ela leva as mães, os bebês que estão amamentando. Tem muita empresa legal, tem muita prática legal e que traz um diferencial para a empresa justamente por não ter esse tipo de processo. Então a gente pode falar sobre isso. Para não dizer que a gente só falou do empregado e não falou um pouquinho do empregador, porque tem bastante coisa legal para ser feita. E se prepare para ir atrás de empresas legais. Processo seletivo são 2 escolhas. Exatamente. Ele escolhe você, mas você também está escolhendo ele. Exatamente. Né? Gente, eu que agradeço. Vocês são lindas, né? Eu amei, de verdade mesmo, né? Muito obrigada pela oportunidade. É uma oportunidade incrível. Eu volto quando chamarem. Obrigada. E vai voltar. Né, Lu? Nossa, bombou. O pessoal de casa adorou. Não esquece de compartilhar. Os nossos patrocinadores maravilhosos. Ventex, a força do vento. DJ Eventos, estúdio. Império Gabaldi, aquele vinho maravilhoso. E o Bistrô 014. Que é um barzinho e também hamburgueria. Ai, olha que delícia! Tem uns caldos também, tem peixe. Caldo, peixe. Pessoal de casa, beijo, Diego, beijo, Paulo. Obrigada.